E aí, pessoal, tudo bom? Nós vamos continuar falando do processo de formação de palavras. Meu nome é Larissa, professora de português, e agora a gente vai para o processo de composição. Nós já falamos do processo de derivação. Lá no processo de derivação, nós trabalhamos com apenas uma palavra, apenas uma raiz, e aí nós acrescentávamos alguns afixos nela, seja um prefixo ou seja um sufixo. Aqui no processo de composição, a própria palavra já diz pra gente o que nós vamos fazer, nós vamos compor. Eu vou trabalhar com mais de uma palavra, mais de uma raiz, no caso duas ou mais, ok? Então nós vamos pegar assim, essas palavras e nós vamos juntá-las para poder formar uma outra palavra de sentido. Só que tem algumas diferenças quando a gente simplesmente junta essas palavras. E aí o primeiro processo de formação através da composição é o processo por justaposição, que foi o que eu coloquei aqui. Olha só, a junção de duas ou mais palavras para a formação de outra. Isso é o processo de composição, tanto que você vai ver que na aglutinação vai ser a mesma coisa. O que a gente tem de diferente entre eles é que na justaposição eu não tenho alteração fonética. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar duas palavras distintas que já existem e que elas emitem um sentido sozinhas e eu vou juntá-las para formar uma outra palavra. Quando eu junto essas duas, quando eu vou formar ela não tem nenhuma alteração fonética. Eu falo ela da mesma forma como se eu falasse as duas separadas. Vamos ver um exemplo. Olha só, eu tenho aqui a palavra passatempo. Passatempo. A palavra passatempo, ela é a junção de quais outras duas palavras? De passa e de tempo. E quando eu falo ela junta, é como se eu estivesse falando exatamente as duas palavras, ó. Passatempo, passatempo. Eu não tenho nenhuma alteração fonética, eu não perdi nenhum som. Lembrando que a alteração fonética eu falo do som, tá? Então aqui eu não perdi nenhum som, eu não modifiquei nenhum som e eu não acrescentei nenhum também, tá? A mesma coisa com palavras que a gente usa hífen, né? Palavras que são mais compostas, como por exemplo, couve, flor. A palavra couve-flor, ela é o quê? Couve mais a palavra flor. Então, quando eu junto elas, eu tenho uma outra palavra que se remete a outra coisa. Couve é uma coisa, aquela folhinha verde comestível que a gente faz aí no almoço. Flor é aquela florzinha que nasce lá, que a gente corta no jardim. Agora, couve-flor é uma coisa completamente diferente. Então, a junção dessas palavras, ela forma uma outra de sentido diferente, sem nenhuma alteração fonética. E isso decorre de palavras que a gente usa hífen, por exemplo, guarda-roupa, cor de rosa, pé de moleque, tudo que a gente junta mais de uma palavra para formar uma outra que não altera o sentido, nós vamos chamar de justaposição. Como que eu faço para lembrar? Tem apenas uma estratégia, a estratégia que eu consigo pensar para a gente poder lembrar. É justamente aquela palavra. Você coloca justamente essa e justamente aquela, elas justapostas e você não modifica ela, que é a justaposição. Justamente aquela palavra que você vai falar da mesma forma, tá? E é importante quando eu falo de alteração fonética, por quê? Olha só esse exemplo. A palavra girassol. A palavra girassol, ela é formada através de gira, que é a palavra sentido de girar, mais sol, do nosso sol mesmo. Só que quando eu junto essas duas, ela é uma flor, ela se remete a uma flor, a flor girassol. Mas olha só, se eu juntasse simplesmente essas duas palavras, gira mais sol, quando eu juntasse as duas, eu teria uma alteração fonética aqui, não teria? Porque o S, antes de vogal e após outra vogal, aqui, ele teria o som de Z. E ele não pode ter o som de Z, porque na justaposição eu não posso ter alteração fonética. Eu não posso alterar na forma que eu falo essa palavra, tá?
Então, aqui eu faço aquilo que eu vou chamar de adaptação fonética. Lembra que eu falei para vocês de que esses processos, eles terão muitas adaptações fonéticas, seja nesse processo de formação de palavras, ou seja no passado de derivação, tá? Nesses dois, nós teremos alterações fonéticas. Então, aqui eu vou acrescentar um S. Ah, mas acrescentou o S, então a gente teve alteração. Fonética não. Nós tivemos uma adaptação na escrita, na grafia da palavra, para que a gente não sofresse alteração no som. Então aqui tudo bem eu acrescentar esse S, apenas para a gente falar da mesma forma, para ficar gira mais sol, gira sol. Certo? Então, todo o processo de formação de palavras que você ver as duas palavras, ou mais de duas, né? Duas ou mais palavras, que elas estão escritas da mesma forma, e se vocês separassem essas palavras, elas soassem de forma exatamente igual a juntas, é um processo de justaposição, certo? Agora vamos para o próximo processo, que é o processo de aglutinação, que é o contrário. O contrário mais ou menos, porque aqui a gente também tem a junção de duas ou mais palavras para a formação de outra. A diferença que eu tenho com a justaposição possui alteração fonética. Quando eu junto essas palavras, a junção delas produz uma outra, é claro, com um sentido diferente, mas que tem uma alteração quando a gente fala. Vamos pensar em palavras do nosso dia a dia. A palavra hidrelétrica. Hidrelétrica. Essa palavra é o quê? Essa palavra é hidro mais elétrica. Hidro mais elétrica. Quando eu faço essa junção, eu altero alguma coisa ali, não altero? Olha só, se eu juntasse simplesmente as duas, ia ficar hidroelétrica, mas ela não é. Ela não tem esse O quando eu faço essa junção. Além desse O, ele junta aqui o R com o E e fica hidrelétrica, certo? Então, eu perdi um som, apenas perdi ele e tenho uma alteração fonética, mesmo que a alteração ela seja pouca, mesmo que seja uma alteração mínima. Se há alteração, é um processo de aglutinação. Como, por exemplo, também eu tenho a palavra planalto. Planalto é plano mais alto. Alto. Então, ao invés de eu colocar plano alto, o que eu faço? Eu tiro o som do O e coloco o N inicialmente antes do A. Então, fica planalto. Já que eu perdi um som, então eu tenho uma alteração fonética, certo? Uma palavra interessante também, que é a palavra planície. Planície. O que é planície? É plano mais superfície. Plano mais superfície. Olha o tanto de fonema que eu perdi quando eu formei essa palavra. Ó, aqui eu perdi o O, igual de planalto, igual de hidroelétrica, mas esse super, eu perdi tudo também. Tá? Então, mesmo que a alteração seja mínima ou que seja tão forte assim, de a gente perder tantos fonemas, eu tenho um processo de aglutinação. E isso com várias outras palavras. Por exemplo, embora é em boa hora. Fidalgo, filho de algo. Então, esses processos de adaptação, quando a gente faz essa alteração, eu vou chamá-los de aglutinação. Esses dois nomes pode até parecer inicialmente um pouquinho confuso de lembrar, mas lá na prova você não vai precisar escrever esses nomes, tá? O que vai acontecer nas questões para vocês? Eles vão te dar o nome dos processos e pedir para vocês identificarem.
Se vocês pegarem essa dica de que justa posição é justamente aquela palavra e você não a modifica, talvez facilite um pouco, tá? E aí eles vão pedir para vocês quais palavras pertencem a esses processos, como num exercício que eu trouxe para a gente resolver daqui a pouco, ok? Então, aqui nós não temos alteração, sem alteração fonética, e aqui nós temos alteração, a gente altera algumas coisinhas aí na nossa fala, ok? E o próximo processo que eu coloquei aqui é o processo de redução ou abreviação. Esse processo de redução ou abreviação, com certeza vocês já devem ter ouvido falar, que a gente abrevia muitas palavras. Algumas palavras, elas não são usadas como a gente usa no nosso dia a dia. Tanto que esse processo de redução, você provavelmente verá lá na frente na aula de variação linguística. Então, vai se encaixar nesses dois materiais, nessas duas matérias, tá? Mas nesse processo de redução, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos reduzir as palavras. Agora me diz, quem que hoje em dia anda de motocicleta? Quem que vai ao cinematógrafo, né? Ninguém mais. Quem que tira uma fotografia? A gente não usa essas palavras tão extensas mais. Nós fazemos esse processo de redução ou processo de abreviação. Então, ao invés de ir ao cinematógrafo, onde que nós vamos? Ao cinema. Só que tem uma evolução tão grande que você pode ver até assim, ó, cine. Cine. Dá para entender que é cinema, não dá? Ao invés de nós andarmos de motocicleta, nós andamos de quê? De moto. Andamos de moto. E dá para entender. Ao invés de tirarmos uma fotografia, nós tiramos uma foto, certo? Foto. E aí essas palavras, elas são muito mais usuais no nosso dia a dia. Por isso que vocês vão ver elas lá, de novo, na variação linguística. Porque a língua, ela tem essa capacidade de se variar no decorrer dos anos, referente à idade do falante, referente às regiões, mas isso a gente vê um pouquinho mais pra frente, tá? Então, a gente tem esses processos de redução. Outra coisa, pode aparecer esses dois nomes para vocês, tanto redução como abreviação, que é a mesma coisa. Eu reduzo uma palavra, eu abrevio ela, certo? O próximo processo, ele também é, vamos dizer assim, um encurtamento dessa palavra, só que ele é uma sigla. Nós vamos fazer essa sigla a partir das iniciais das palavras. Como, por exemplo, muitos alunos prestam vestibular na UFO. O que é UFO? Universidade Federal de Uberlândia. Muitas pessoas, como vocês, estudam aqui no CDF. O que significa CDF? Centro de Desenvolvimento e Foco nos Estudos. Então, quando a gente tem esse processo de abreviação, que é usar a inicial das palavras para dizer uma coisa, a gente vai chamar de sigla. Às vezes, não pega apenas a consoante ou a vogal, aqui no caso, quando começar com vogal, a gente não pega só a letra inicial, que é o caso da Bovespa. Bovespa. Bolsa de Valores do Estado de São Paulo. Então, eu tenho esse processo de sigla. Algumas siglas, elas são oficiais. Algumas siglas, dependendo do cargo que você vai prestar, você vai precisar saber. Só que aí é mais específico para cada cargo. Para a prova de português, o que você precisa saber é esse processo, ok? E nós temos também os processos das onomatopeias. Essas onomatopeias, vocês provavelmente também vão ver essa palavra de novo, só que lá nas figuras de linguagem. Essa palavra, ela também pertence à figura de linguagem, como vocês devem ter visto. Só que o que ela significa? A onomatopeia é a representação de um som através do quê?
da escrita. Então, nós vamos escrever esses sons através de formação de palavras, ok? Então, vamos lá. O som que a gente faz, por exemplo, esse aqui, ó, é o quê? É um toque-toque. Nós temos a repetição desse som com mais de uma palavra, porque lembra que a gente está falando de composição? Composição é mais de uma palavra, mesmo que ela seja repetida, tá? Então, nós temos aqui o toque-toque. Como que a gente escreve esse toque-toque? Muitos de vocês podem inicialmente achar que nós vamos escrevê-lo assim, ó. Toque, toque. Só que para pensar um pouquinho. Existem palavras na língua portuguesa que a gente tem a característica desse C final com o som de K, toque, toque. Pode ser que ele apareça no meio da palavra, mas na língua portuguesa é comum a gente escrever dessa forma? Não é. Então, essa palavra, ela não vai ficar escrita desse jeito. Como a gente está trabalhando aqui com a língua portuguesa, nós vamos escrever toque, toque. Certo? E assim com várias outras palavras que têm esse processo de repetição. Uma coisa, se a gente tivesse uma redação, por exemplo, a sua redação ela deveria ser escrita na língua portuguesa, língua padrão, na norma padrão e tudo mais. Se você escreve toque, toque, isso não é característica de língua portuguesa, certo? Agora, para finalizar, nós teremos também outros dois processos que ele não se encaixa tão perfeitamente no processo de composição, mas ele é um processo de formação de palavras um pouco à parte, tá? Esses dois processos eu vou chamá-los de, vou colocar aqui no cantinho, eu tenho o neologismo e eu terei o estrangeirismo. Neologismo e estrangeirismo. O neologismo, como a própria palavra já fala, são palavras novas. Só que quando a gente para pensar nesses neologismos, a gente precisa se atentar um pouco a qual época que a gente está falando. Algumas palavras que eram neologismos no passado, hoje elas não são novas mais, tá? Então, o neologismo se consiste em quê? Na criação de novas palavras. Eu tenho alguma coisa e eu não tenho um nome para aquilo, então eu vou criar esse nome, certo? Se você parar para pensar, tudo que existe, tudo que você consegue imaginar tem um nome. E isso decorrente, é claro que além desse processo de formação, decorrente também aos neologismos, ok? Então vamos lá. Palavras que entraram realmente para o dicionário, palavras que são consideradas, que elas têm um significado certo, são as que eu vou citar hoje para vocês. Então, olha só. Algumas palavras, elas simplesmente aparecem. Talvez, às vezes, a gente tem uma adaptação, uma junção de outras palavras, mas quando elas estão na nossa língua portuguesa e nós damos um sentido para ela, ela vai fazer parte desse neologismo. Então, olha só, pessoas que comem carne, elas são carnívoras, né? Pessoas que não comem carne, elas são vegetarianas. Pessoas que não comem carne, não consumem nenhum produto de origem animal, que nem leite, ovos, nem nada disso, nem pele, né? Elas são veganas. Mas existem pessoas que elas estão meio em dúvida. Eu sou vegetariana de vez em quando, mas às vezes eu sou vegana. Ela é uma pessoa que ela é flexível. Então, nós teremos aqui o nosso caso de flexitariano. Essa é uma nova palavra que, decorrente do uso, como a gente teve pessoas que
entravam dentro desse movimento que é mais flexível em relação ao consumo de animais, a gente teve essa nova palavra. Então, se existe isso, a gente tem que dar um nome. Então, um neologismo é flexitarianismo. Flexitarianismo. É uma nova palavra. É uma palavra que hoje ela existe na língua portuguesa e ela tem um sentido. Então, se ela é nova, ela entra dentro desses neologismos. Outra palavra também, que ela também é nova, sim, vamos pensar nova, né? Por exemplo, a palavra camping, a gente sabe que essa palavra existe, só que muitas pessoas não gostam simplesmente de acampar. Porque tem muito mosquito, é um lugar que não é tão agradável, né? Para fazer as necessidades é diferente, é difícil. Então as pessoas precisavam de um camping um pouco mais glamuroso. Então aí nós criamos a palavra glamping, que é um camping glamuroso. Então tá vendo que nós temos a criação dessas palavras? Glamping. Ah, mas glamping não é uma palavra que é meio da língua estrangeira, do inglês? Só que ela foi criada aqui e nós que demos esse sentido para ela. Então ela entra como um neologismo. Outra coisa, isso se dá para verbos também. Antigamente nós não tínhamos o Twitter e hoje o Twitter existe. Tanto que principalmente jovens, quando eles chegam em casa, entram na rede social, o que eles vão fazer? Eles vão twittar. O que eles fizeram ontem? Eles twitaram. Então hoje nós temos um verbo da língua portuguesa que é chamado de Twitter e ele é conjugado. Só que o Twitter, a rede social, ela escreve dessa forma: Twitter, com W, com 2 T's. A gente tem essa característica na língua portuguesa? Não tem. Então tá, olha só, mesmo que o Twitter aqui, ele tenha a grafia dessa forma, que é o nome da rede social, a gente precisa pensar na nossa língua portuguesa. Então, o twittar, ele vai ser escrito dessa forma, com o U no som do U, certo? E o twittar, ele é um verbo e nós conseguimos conjugá-los. Por exemplo, vamos pensar no mais recorrente aqui, presente do indicativo. Eu tuito, tu tuitas, ele tuita, nós tuitamos, vós tuitais, eles tuitam. Então, ele é um verbo regular que se encaixa nas conjugações. É uma palavra existente da língua portuguesa. Certo? Alguns neologismos, eles estão aí com a gente já há um tempo. Por exemplo, quando uma pessoa não está empregada, mas ela está trabalhando de vez em quando, um pouquinho ali, um pouquinho ali, o que ela está fazendo? Ela está fazendo um bico. Fazendo bico. Se você parar para pensar um pouquinho antes, fazendo bico, era só aquele de fazer biquinho mesmo. Só que agora a gente dá um outro sentido para aquela palavra. Então, mesmo que você pense, isso é uma palavra que já existe, só que ela tem um outro sentido. Então, o neologismo, ele pode ser dessas formas. Eu posso adaptar uma palavra que ela está na língua estrangeira e trazer ela como função para a língua portuguesa. O twittar, né, no caso, na língua portuguesa, ele é um verbo, ele tem a função. Eu posso criar uma nova palavra a partir de palavras que já existem. Vamos pensar flexível, tarianismo, né, de vegetariano e tal. Ou eu posso adaptar, dar um sentido a palavras que já existem. A expressão deu zebra também, que é quando alguma coisa dá errado, também ela é considerada um neologismo. Quando a gente fala, você está usando muito a linguagem da internet, você está usando muito internetês, né? Que inclusive essa palavra já apareceu em questões de concurso, internetês. O que era esse internetês, né? Em épocas de eleição ou até fora delas também, a gente tem um partido que é o PT e a gente dá o nome a pessoas que votam no PT, petistas, né? Então, ela cria uma nova palavra a partir de outra. Então, tudo isso é um
neologismo. E só para finalizar, o estrangeirismo são palavras que elas estão na língua estrangeira, a gente usa elas no nosso dia a dia, só que nós usamos ela na língua estrangeira mesmo. Como, por exemplo, quando você vai entrar na internet, além da rede social Twitter, você também usa o Facebook. Facebook, que é uma palavra estrangeira. Quando você vai digitar o endereço lá, você digita o que? O site. E todas essas palavras, todas não, primeiramente site, ela tem uma tradução, ela tem ela na língua portuguesa. O site é o estrangeirismo, mas aqui no neologismo nós teríamos o sítio, que é a mesma coisa que site. Internet, com esse T mudo no final, é um estrangeirismo, né? Então, a gente tem essas palavras que são da língua estrangeira e que a gente usa no nosso dia a dia. Então, é isso o processo de composição. Espero que vocês tenham entendido. Um abraço.